Agora, 1h da manhã e 12 minutos. Esse programa vai ser reprisado a partir das 2 horas. Se você está assistindo agora 2 da manhã e diante, ele vai estar sendo reprisado no canal 21. Mas a gente está ao vivo agora aqui, nessa madrugada, e no programa de hoje nós vamos conhecer a história da Gabriela. A Gabriela que está aqui conosco, e ela sabe muito bem o que é sofrer, o que você está sofrendo. Quando nós trazemos um depoimento aqui nessa programação, não é só para mostrar o que a palavra de Deus faz, não. É para mostrar também que você. Vem aqui com essa câmera aqui. Bota aqui mais perto de mim, por favor. Isso, tô falando com você, ó. Você que está aí me vendo agora. Você tem que entender, você precisa entender que a sua vida ela pode mudar. Você precisa entender isso, você tem que colocar na tua cabeça. Da mesma forma que você pega o que não presta e coloca na tua cabeça, capeta vai aí e fala pra tu, ó, tu não presta, tu é feia, tu é gorda, tu não tem futuro. Você não fica ouvindo essas pragas dessas vozes aí, não é verdade? Você não ouve isso? Ó, bebe que passa. E você bebe, 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 bebe e não passa nada. Ó, toma esse monte de remédio aí que você vai se sentir melhor. Você já tentou o suicídio. Quer dizer, para a voz do mal você vive dando crédito. Dê ouvidos ao que eu estou falando com você, porque eu estou aqui hoje falando da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela traz vida. Ela muda toda e qualquer situação. Então você tem que chegar, entender agora que está na hora de mudar. Você só vai continuar sofrendo se você quiser. Mas se você quiser mudar de vida, você vai dar ouvidos a essa palavra aí. Ó. Olha o que Jesus fala para você nessa madrugada. Está escrito: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Essa palavra aí, ela vai funcionar na sua vida se você fizer o que a Gabriela fez, porque ela sabe o que é estar cansada e estar oprimida. Né, Gabriela? Como é que Sim, era essa senhor. vida aí? Conta pra gente. Então, pastor, prosseguindo, né, aos 16 anos eu fui mãe, na adolescência foi uma gravidez muito precoce, e por conta, né, de ter engravidado cedo, veio as frustrações. O relacionamento com o pai do meu filho não deu certo, e aí eu fiquei muito frustrada. Eu não aceitava que eu ia ter que criar, né, a criança sozinha, e começou a me vir, além das frustrações, me vinha muitos pensamentos, assim, que eu não era capaz. Aí vinha os pensamentos assim: "Ai, você ele não vai ficar com você porque você não é bonita o suficiente". Então eu tentava de alguma forma, era um vazio mesmo que estava dentro de mim. E eu tentava de alguma forma querer chamar atenção. Então eu queria estar sempre muito bonita, muito arrumada. Quando o meu filho nasceu, como era muito nova, né, aos 16 anos eu era muito novinha, eu acabei engordando bastante. E aí uma vez o meu irmão, ele me falou uma coisa que foi muito forte, ele falou assim pra mim que olha a situação que eu estava, né, com 16 anos, com um filho, eu tinha engordado bastante e que depois daquilo ninguém ia mais me querer, porque se antes, né, eu era mais jovem, agora com um filho, se nem o pai do meu filho me quis, imagina outra pessoa, que ninguém ia me querer. E aquela palavra de derrota, ela ficou na minha cabeça, ficou. Eu direto era como se eu escutasse, né, aquilo que ele tinha me falado. Talvez ele não falou por mal, mas aquilo entrou dentro de mim. E aí eu comecei a ser uma pessoa muito fútil. Eu queria, mostrar para as pessoas que eu estava bem, mas por dentro eu não estava nada bem, eu estava mal, né. Só que quem me via, assim, de longe achava que eu estava bem, eu vivia uma vida de aparência mesmo. Até então, criei meu filho, quando ele tinha mais ou menos uns 4 anos, foi o princípio, assim, foi o meu fundo de poço. Por quê? Eu decidi fazer uma viagem com uma amiga minha. E nessa viagem, a gente estava na praia, né? E aí veio uma moça e ela me parou. E essa moça, ela pediu para ler minha mão. E aí ela começou a falar algumas coisas sobre relacionamento, sobre vida sentimental, e aquilo ali tocava na minha ferida, né? Era exatamente ali que estava o meu pontinho, né? E aí ela começou a falar algumas coisas pra mim, eu comecei a dar ouvidos pra ela, e até que ela me deu uma sementinha. E ela falou assim pra mim guardar a sementinha comigo. E eu era totalmente, eu não entendia nada da fé, como eu falei para o Senhor, eu era muito fútil. A minha preocupação era em status, beleza, estar arrumada, mostrar uma vida
como se eu tivesse uma vida muito legal para as pessoas, mas na verdade eu não tinha aquela vida, né? Era só aparência mesmo. Na rede social você demonstrava ser uma pessoa que na Muito realidade feliz. você não era. Não. E era engraçado até, porque quanto mais triste eu estivesse, aí eu postava que eu estava muito feliz. Aí era onde eu tinha mais vontade de mostrar que eu estava feliz. Aí eu postava uma foto, às vezes uma foto até antiga, e colocava lá que eu estava muito feliz. A legenda era sempre de muita felicidade, mas na verdade era quanto pior eu estivesse, aí mais eu queria mostrar que eu estava bem. Mas era tudo ao contrário. E aí, nesse dia, né, que essa moça me deu essa sementinha, eu tinha viajado para Natal e acho que foi um dia, ou não sei se foi, não lembro exatamente se foi no dia seguinte ou se foi 2 dias depois. Até então eu estava bem, né? Tava curtindo a viagem, tava tudo certo. Eu, aparentemente, ali, tava preenchendo o meu vazio, né, com aquilo que eu gostava, porque era aquilo que naquele momento aparentemente preenchia ali, eu viajando, eu curtindo. Ali parecia que estava tudo certo. Só que aí no aeroporto, faltava 15 minutos para o nosso voo, né, para sair, eu comecei a passar mal. E aí eu não conseguia pedir socorro. Eu não conseguia. Foi uma situação que foi assim, eu não consigo nem explicar. Me deu muita falta de ar. Falta de ar, eu não conseguia falar. Eu tive sensações como se eu estivesse tendo um taquicardia, como se meu coração fosse sair pela minha boca. As minhas mãos e os meus pés, eles começaram a formigar muito mesmo. E eu não conseguia pedir socorro. E eu tava com essa minha amiga, eu só olhava pra ela e tentava fazer algum gesto pra ela ver que não tava bem, que não tava, que algo comigo não tava normal. E aí foi quando ela me olhou e viu que eu estava em desespero, só que eu não conseguia falar. Eu fiquei totalmente pálida. E na hora ela pensou que a minha pressão tinha baixado. Então ela correu pra buscar alguma coisa pra mim comer, pra ver se minha pressão voltava. E até eu achei que pudesse ser minha pressão. E aí foi aonde eu tentei, não conseguia comer. Ela comprou lá alguma coisa pra mim comer, eu não conseguia comer. E aí foi aonde chamaram os paramédicos do aeroporto. Quando eles chegaram, já vieram correndo, por conta da situação, né? Acho que passaram, enfim, que eu tava muito mal mesmo. E aí eles chegaram e foram medir os meus sinais vitais, pra saber como que eu tava, né? E aí um olhou assim pra cara do outro, e aí falou assim pra minha amiga, olha, ela tá tendo uma crise de pânico, uma crise de ansiedade. Aí perguntou assim pra mim, a senhora já teve isso alguma vez? Aí eu nem sabia o que que era, porque naquela época era pouco falado. Não se falava muito de crise de ansiedade, né? A gente até ouvia falar da depressão, mas da crise de ansiedade era pouco falado. Aí eu falei que não. Aí ele falou assim, olha, eu só tenho 2 alternativas, né? Ele falava mais direcionado pra minha amiga, porque eu não conseguia nem falar, né? Eu só fazia gestos mesmo. Aí ele falou pra minha amiga, a gente só tem 2 caminhos. Ou a gente vai levar ela pra um PS aqui da cidade mesmo, e vocês vão perder o voo. Ou a gente vai dopar ela com diazepam, e aí ela vai dopada, viajar. E aí quando vocês chegarem na cidade de vocês, ela precisa procurar um tratamento. E aí a minha amiga perguntou se eu aceitava tomar medicação, porque senão a gente ia perder o voo, depois a gente ia ter um custo muito grande, né? Pra poder pagar outra passagem, estadia, enfim. Eu falei que eu aceitava tomar a medicação. Aí eu tomei a medicação. Ali eu lembro que eu entrei dentro do avião e eu apaguei. Eu dormi, eu apaguei. Aí a gente chegou aqui em São Paulo, né? Aí ela explicou, eu cheguei em casa, ela explicou tudo pra minha mãe, como tinha acontecido. E aí eu dormi. Cheguei em casa, eu dormi um longo período, assim, por conta da medicação que estava no meu organismo. Então eu dormi um longo período. Nesse mesmo dia, o meu ex-companheiro, né? Ele tinha ido visitar o meu filho. E assim que ele saiu, eu ainda estava no efeito da medicação forte. Mas assim que ele saiu, eu tive outra crise. Se não pior do que a do aeroporto. Eu tive outra crise. Quer dizer, ali começou o fundo de poço, né? Total. Total, pastor. Total, total, total. E aí, a minha mãe, muito desesperada, ligou pra ele pra pedir socorro. Porque aí a minha mãe me viu nessa situação pela primeira vez, né? Pra ela era novo. Ela nunca tinha me visto naquela situação. E pra quem me via naquela situação, achava que eu realmente estava morrendo. E quando eu tinha essas crises, era uma coisa assim tão diabólica, sabe? Porque eu escutava vozes que falavam dentro da minha cabeça, era como se as vozes falassem assim, acabou pra você, acabou, você vai morrer,
E eu falava, eu não quero morrer. E aí eu não conseguia nem falar. Era uma sensação de desespero. Desespero. Aí começava formigamento nas mãos, nos meus pés, o meu coração acelerar, e aquela sensação de que eu estava com a pressão baixa. E chegava a falta de ar ser tão grande que eu não conseguia pedir socorro. E aí foi aonde ele me prestou socorro, né? E ele me levou até o pronto-socorro mais próximo. E ele me vendo naquela situação, ele ficou desesperado. Ele falava assim, fala comigo. Ele achava que eu ia morrer. Eu falava, não consigo falar. Eu tentava falar, que eu não estava conseguindo falar. E quanto mais ele tentasse falar, fazer eu falar, mais desespero me dava, né? Isso foi no segundo dia seguido. Porque eu cheguei de viagem, isso foi no segundo dia seguido. Aí foi onde eu cheguei no hospital. E aí eu já fui levada de cadeira de roda. E o médico me deu prioridade, né? Aí eu entrei dentro da sala do médico, foi medir meus sinais vitais. Aí o médico... Eu senti até que o médico ficou até bravo, porque tinha outras pessoas pra atender. E aí ele mediu os meus sinais vitais e eu Tudo estava bem. normal. Tava tudo bem. Aí ele falou assim... mais uma vez, né? Porque não falava nem pra mim, porque eu tava tão mal que eles não conseguiam falar nem pra mim diretamente. Falava sempre pra quem tava comigo. Olha, ela tá tendo uma crise de ansiedade e é uma crise tão forte que já tá desencadeando uma depressão. Ela precisa passar com um psiquiatra. Aí o médico prescreveu, né, o encaminhamento pra me passar com um psiquiatra e começar a tratar. Quer Só dizer, que, você veio de uma viagem, sim, passou os dias na praia, muito bem, né, achando. relaxando, Uhum, curtindo, postando fotos, sorrindo, tava lá de sim, boa. uhum, O normal de uma pessoa que vai pro Nordeste, curtir as praias, é voltar, né, uhum, relaxado, leve, tranquilo. sim, Mas você voltou pior, você muito. voltou com vozes. Uhum, Veja que o problema espiritual, ele vai além do que é físico, né? sim, Porque uma pessoa ter um ataque ou alguma crise física é algo que a medicação, que o tratamento resolveria. Porém, ela não só teve isso, não. Na hora da crise, você ouvia vozes, ouvia. né? O que Uhum, essas vozes falavam para que você? não tinha mais jeito. Que não tinha mais jeito. Você nunca tinha ouvido antes, Nada, 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 mas pastor. depois daí que você começou a ouvir. Comecei, sim, senhor. Eu tinha o vazio, né? Desde a minha infância, eu vinha com essas bagagens. Mas, assim, a esse ponto, não, eu nunca tinha chegado. Esse foi o meu extremo. Esse foi realmente o fundo do poço pra mim. Que foi onde realmente eu escutava que acabou, não tinha mais jeito, que eu ia morrer. Não era uma pessoa que falava isso com você, Não, não. não, isso estava aqui dentro. Eu escutava dentro essas vozes que falavam isso pra mim. Acabou. E aí vinha, quanto mais forte vinha aquelas crises, era essa sensação de que tinha realmente acabado. E eu falava, não, eu não queria morrer. Né? Eu não queria, eu não queria. Meu filho era muito novo e a sensação física era que realmente eu estava morrendo. Era como se eu estivesse morrendo. E as vozes falavam que eu ia morrer, que eu não ia sobreviver. E eu não queria morrer. E aí, nesse dia, com o médico, né, que me atendeu no pronto-socorro, ele falou que eu ia ter que começar a fazer um tratamento, porque eu já estava desencadeando uma depressão. E seria uma depressão profunda, né, pela situação que eu estava. E aí, pelo segundo dia seguido, eu fui dopada de novo com diazepam. Mais uma vez. E aí, no terceiro dia, eu ficava muito, como pode dizer, muito grogue, assim, por conta da medicação, até mesmo porque meu organismo não era acostumado. E eu tomei 2 dias seguidos. Então, eu fiquei ali muito mole, assim, mas sempre quando eu ia voltando pro meu estado normal, eu tinha uma nova crise. Aí foi onde eu comecei a ver o diazepam como a solução. Porque se eu tomasse o diazepam, eu tinha paz, porque eu conseguia dormir. Então, só tinha paz quando eu tava dormindo. Então, eu queria dormir. Porque acordada eu não tinha paz, era um tormento. Eu escutava vozes que eu ia morrer, eu passava mal, então eu queria dormir, dormir. Pra mim, era o tempo todo eu queria dormir. Nessa época, né, eu morava com a minha mãe, e aí minha mãe me ajudou com o meu filho, porque se eu morasse só eu e meu filho, eu não teria nem condições também pra cuidar da criança. E aí foi aonde o meu irmão, que ele, né, ele conhece a fé, e ele me viu naquela situação e eu pedia diazepam constantemente. Eu falava que eu queria diazepam, eu ficava sussurrando assim, eu quero diazepam, diazepam, porque eu queria me dopar para poder dormir, para ter paz. É isso que você está falando aí, é o normal de muita gente que sofre com essa doença da alma. Uhum, A pessoa acaba sem querer ficando viciada no remédio. uhum, Ela vive à base de remédio, não porque só o médico prescreveu, não, mas porque ela vê no remédio uma forma
de se aliviar, que é o que Sim, você falou, sim. né? Você almejava o diazepam, Uhum. né? Você almejava tomar aquele remédio. Nós não somos contra a medicação, nós não somos contra a medicina, até porque nós entendemos que a fé inteligente, ela reconhece o papel que tem a medicina. E a medicina inteligente também reconhece o papel que tem a fé. Mas você vê na história dela que só tomar o medicamento, só tomar o remédio, não resolveu, né? Não, Você ficou quanto não. tempo com essas crises aí? Olha, total foi um mês. Um mês. Um mês. O 30 total dias de foi de perturbação. perturbação total. Total mesmo. Mas, assim, a primeira semana foi muito pior. Porque era tudo muito novo, eu não estava sabendo lidar com aquilo. Era um tormento, Depois você pastor. acostumou, né? Não, não, mas eu vou explicar o que aconteceu. Nessa primeira semana, a minha mãe, ela tentou, né, ajuda. Porque a situação... O meu irmão, ele falou pra minha mãe não deixar mais eu tomar o diazepam. Então, eu não podia mais tomar o diazepam. Aí, a minha mãe tentou com uma moça cristã, né? E pediu pra ela fazer uma oração por mim, porque... Pra ver se eu melhorava. E aí, essa moça, uma senhora, inclusive, ela orou e eu não senti... Eu continuei do mesmo jeito. E aí, eu lembro que a gente foi pra casa da minha madrinha, chegou na casa da minha madrinha, eu sentei no sofá da casa da minha madrinha, assim como eu tô sentada aqui, e minha mãe foi pra cozinha conversar com a minha madrinha, né, elas muito assustadas com o que tava acontecendo comigo, e a minha mãe viu uma outra moça de uma outra igreja passando. Aí foi onde ela falou assim, dona Ana, chamou a moça, né, e falou, olha, minha filha tá assim, 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 a gente tá desesperado, e explicou o que tava acontecendo comigo. Aí ela falou, claro, aí ela falou, você pode fazer uma oração pela minha filha? E a minha madrinha ainda falou assim, mas por que, se você acabou de sair da casa de uma moça que orou por ela, por que mais uma? Aí minha mãe falou assim, oração nunca é demais, e ela tá precisando. Aí a moça falou que tudo bem, que orava. Só que aí quando a mulher abriu a porta da sala, que ela se deparou comigo, ela me olhou e falou assim, desculpa, mas eu não posso. Eu não posso orar por ela. Porque para tratar de problemas assim, a pessoa tem que ter fé, tem que ter coragem de botar a cara na câmera assim, ó, de chegar para o mal que está na tua vida e falar, sai daí, diabo. Sai daí, depressão. A gente tem essa fé. E é aqui que isso acontece. Aqui acontece de tudo. Aqui a gente não aceita a pessoa ficar nessa situação, não. Por isso que funciona. Por isso que eu lanço o desafio para você que está me vendo aí agora, que está vivendo um inferno, está com a vida cinza, que está aí à base de remédio, que você fala assim, não aguento mais essa situação, não aguento mais essa dor, essa desgraça de sofrimento que eu estou vivendo. Se você vier aqui, a gente vai resolver o teu problema. Porque o que está diante de nós é a palavra de Deus. Eu duvido que se você provar dessa palavra, se a sua vida vai ficar igual, porque a dela mudou. Se ela está aqui hoje falando para você que a depressão tem cura, contando toda a história dela, porque ela está curada. Eu não ia trazer uma pessoa aqui mais ou menos. Eu não ia colocar aqui para contar testemunho uma pessoa controlada. Você está controlado ou curado? Curada. Entendeu? Não ia colocar uma pessoa assim. Mas o problema é que às vezes você fica buscando em A, em B, em C, quando você tem que buscar em Jesus. Está escrito, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando você conhece essa palavra, você tem entendimento dessa palavra, então você se liberta, seja da depressão, seja da ansiedade, seja de qualquer problema. Se você tiver a fé nessa palavra aqui, você vai sair dessa. Conta aí como é que você mudou essa situação completamente. Aí, pastor, ela falou que pediu desculpa, né? Falou que, infelizmente, na situação que eu estava, ela não podia orar por mim, mas que o meu caso era de Igreja Universal, que a minha mãe precisava me levar na Igreja Universal. E a minha mãe, ela tinha medo, né, da Igreja Universal das Orações Fortes. E eu confesso, pastor, que eu também tinha medo. Eu também tinha muito medo de ir na igreja, às vezes, por conta da oração forte. Enfim, a gente tinha isso, né? Só que aí ela falou assim que o meu caso era de Igreja Universal. Naquele momento eu pensei, meu irmão falou que eu não posso tomar medicamento, que eu tô ficando louca, porque foi o que ele falou, que eu tava ficando louca. E uma coisa também, eu ficava me balançando mesmo. Eu ficava assim, ó, eu não conseguia ficar parada, eu ficava me balançando mesmo. E ele falava pra minha mãe, essa menina tá ficando louca. E aí eu pensei, eu não posso tomar medicamento, né? Eles não querem me deixar tomar medicamento. Outras pessoas já oraram por mim, não resolve. Ela, que é de outra igreja, tá falando pra mim na Igreja Universal, eu falei assim, olha a situação que eu já tô no fundo de poço. Se é lá que vai ter cura, é pra lá que eu vou.
Aí eu lembrei que eu tinha uma amiga que ela era obreira. E na mesma hora, eu mandei uma mensagem pra ela, na época era pelo Facebook. E eu expliquei pra ela o que eu tava passando. Eu expliquei tudo o que eu tava passando, tudo que tinha acontecido e pedi ajuda. E aí ela falou assim, olha, eu vou marcar, né? Marcou o dia pra mim encontrar lá na igreja. Na época eu não morava perto da igreja. Eu morava já num bairro já um pouquinho distante, né, da igreja que ela frequentava. E aí ela combinou. Aí eu fui. Ela falou assim pra mim, olha, vai acontecer tudo pra você não chegar. Tudo. Mas você vai chegar. Nem que você chegue no amém, mas você vai chegar. Pastor, foi exatamente assim que aconteceu. Deu tudo errado. Tudo errado. Meu irmão ia me levar no dia, ele se atrasou. Ele já chegou pra me pegar no horário que ia começar a reunião. Enfim, aí depois teve um contratempo. Eu cheguei extremamente atrasada na reunião. Quando eu cheguei na reunião, eu tive uma crise muito forte. Na hora, né? Eu tive uma crise de ansiedade ali muito forte. Aí foi onde ela me ajudou e eu parecia uma criancinha, né? Eu não conseguia ficar... Quando eu tinha essas crises, eu não conseguia ficar sozinha. Eu precisava que alguém ficasse perto de mim. E eu fui sozinha, porque meu irmão ele só me deixou na porta e ele não quis entrar. Ele só me deixou na porta. E aí, ela vinha, ficava um pouquinho comigo, né? Ela tinha que sair ela tava trabalhando na reunião. E eu corria atrás dela, igual uma criança. Eu corria. Aí ninguém entendia nada. Aí eu ia lá e falava, fica perto de mim. E eu com aquela crise, com aquela sensação toda muito ruim. E foi aí que, no final da reunião, né? Ela sentou comigo, conversou comigo, passou a direção, o que eu deveria fazer, enfim. Aí eu falei, não, se é isso que eu tenho que fazer pra me curar, eu vou fazer. E comecei a seguir a direção que ela tava me passando. Por isso que eu falei que foi um mês da minha libertação completa. Porque eu comecei a seguir aquilo que ela propôs, né, pra mim, por meio da fé. E aí eu comecei a fazer, e aí foi onde eu comecei a melhorar. E aí com um mês, eu posso falar pro senhor que foi onde eu não tive mais problema com ansiedade naquele nível. Porque não foi o suficiente. Eu fiquei um mês, fiz as correntes, fiz tudo bonitinho um mês. Eu não tive mais as crises fortíssimas eu não tive. Porém, eu me afastei. Eu não permaneci. E aí, foi onde começou as coisas a darem mais errado ainda. As crises de ansiedade, naquela proporção, eu não tinha. Eu não sei se eu consigo controlar, eu não sei, mas eu não tinha naquela proporção. Só que aí, as coisas começaram a dar errado em outros lados. Foi onde eu tive uma crise financeira que, assim, eu fui pro fundo do poço no financeiro. E foi pouco tempo, tá? Foi pouco tempo. Tive problema com a ansiedade, foi onde eu me libertei, eu me curei. Mas aí veio a parte financeira. E aí também, junto com a parte financeira, eu tinha ali aqueles picos, né, de desespero, aonde vinha vozes. Aí vinham as vozes mandando eu me matar. Porque naquela situação financeira que eu estava, eu não ia sair. E aí as vozes mandavam eu me matar, porque não tinha mais jeito. Agora já era pro lado financeiro. E aí eu lembro de um dia que a coisa tava assim tão feia, mas tão feia, que eu não tinha dinheiro para colocar gasolina no meu carro. E aí vinha uma voz que falava assim, pega seu carro, vai lá na Raposo, se mata logo, capota o carro, se mata, acaba com isso. E aí eu lembrei que eu não tinha dinheiro para colocar gasolina. Eu falei assim, mas nem pra me matar, eu presto. Porque nem dinheiro pra gasolina eu tenho. E aí, foi muito pesado assim, pesado mesmo. Foi um fundo de poço, mas agora na financeira. Que atingiu o emocional, né? Total. Porque quando a pessoa ela tá mal interiormente, o espiritual dela tá péssimo, ela vai mal em todas as áreas. Sim. E isso atinge todas as áreas. Quer dizer, Todas. o problema financeiro foi só um gatilho para piorar a situação que já estava Que dentro já de tava você. ruim. Mas que você já tinha visto que lá na igreja, no dia que você foi, você tinha percebido a melhora. Sim. Como é que você curou isso de uma vez? Como é que você hoje pode vir num programa de televisão como esse e falar, olha, eu realmente estou curado, ou você ainda tem umas crisezinhas? Não, senhor. Não tem. Aí foi aonde também eu cheguei na igreja, porque agora eu já sabia, né, aonde que eu podia correr, aonde que teria solução para o meu problema. Onde ia resolver? Aonde ia resolver meu problema. Aí cheguei e usei a fé, e foi onde Deus, ele mudou aquela situação, assim, de uma forma... Eu
eu estava realmente no fundo do poço, né? Porque eu tinha uma loja, minha loja faliu, a minha mãe tomava medicamento, minha mãe teve um infarto, minha mãe tomava medicamento forte, minha mãe não estava trabalhando, e eu segurava as pontas com tudo. Aí foi um desespero total. E aí foi onde eu voltei para a igreja e clamei. E eu lembro que teve uma reunião aqui no Templo de Salomão. Eu estava vindo, eu já tinha visto o que Deus fez na minha vida, mas ainda vinham as dúvidas, né? Deus já tinha me curado, eu já tinha saído daquele tormento da ansiedade, e mesmo assim eu ainda vinha dúvida. E aí eu vinha para a igreja, mas pensando assim: se Deus gostasse de mim, ou se ele existisse, eu não estava passando por isso. E esquecendo da situação que eu estava lá atrás, né? Que não tinha nem muito tempo que eu tinha passado. E aí eu lembro que foi numa reunião aqui no Templo de Salomão, que o bispo ele falou assim: você que está aqui, mas você está incrédula, eu faço um desafio com você. Você vai abrir a sua Bíblia e você vai perguntar para Deus: se o Senhor é Deus mesmo, que está aqui na Bíblia, se revela na minha vida. Ele falou desse jeito, com essas palavras. Quando eu cheguei em casa, eu fiz exatamente o que ele falou. Eu abri a Bíblia e eu fazia jejum, eu fazia oração, mas eu, no fundo, tinha dúvidas em mim. E eu abri a Bíblia e eu falei: se o Senhor é o Deus que está mesmo na Bíblia, se você fez o que está aqui, se revela na minha vida. Eu quero ver na minha vida. E aí, o que aconteceu? E aí que eu consegui um emprego, que naquela época, o salário que era para ganhar ali, eu nem consegui em outro lugar, né? Eu consegui um emprego, que eu consegui um salário muito bom, né? Que eu consegui resolver todos os meus problemas. Enfim, o que eu fiz? Comecei a pôr a força onde? No trabalho. E aí eu virei as costas de novo. De novo. Aí foi aonde pesou o quê? A área sentimental. De novo. Porque já era uma área sentimental que eu tinha que já era péssima, né? Eu já tinha bagagens, muitas bagagens. E aí foi onde eu tive a minha segunda filha. De um relacionamento extremamente ruim. Ruim. Eu tinha uma dependência emocional no pai dessa minha segunda filha, que era algo assim que era como se eu fosse um fantoche na mão dele. Eu dependia dele. Se ele me tratasse bem, eu estava bem. Se ele me tratasse mal, eu estava péssima. E foi aí onde eu quase voltei, regredi e tive uma depressão. Quase. Foi assim, quase. Porque quando a minha filha nasceu, as coisas que eu passei quando ela nasceu foram fortíssimas. Eu fiquei muito, muito, muito ruim mesmo. Aí foi onde vinha a angústia, eu não tinha mais nem vontade de viver. Enfim, foi muito pesado. Desses sintomas que eu vou mostrar na televisão aí, qual que você tinha? Queria que você falasse, tem como colocar aí, por favor, os 10 sintomas? Desse daí, qual que você tinha? Culpa, descontentamento geral, desesperança, agitação, automutilação não, choro excessivo, irritabilidade, isolamento social, insônia, pensamentos suicidas. Quase Menos a todos. automutilação, eu tinha Você quase só não todos. se cortava, mas o Não. resto tudo você fazia parte da tua vida. Sim, sim. Aí foi aonde, pastor, que num dia eu fui na igreja, né? E aí foi falado da terapia do amor, que era pra mim ir e levar uma rosa, que essa rosa ia... Isso foi numa reunião de quarta-feira, eu tinha feito um propósito com Deus, né? E aí eu fui lá, e aí na quarta-feira falou pra levar uma rosa na quinta-feira, que ia representar a vida sentimental. E aí eu falei: eu vou levar essa rosa, né? Como Deus já me respondeu todas as vezes, então agora ele vai me responder. Eu vou levar a rosa, vai representar minha vida sentimental. E eu vou ter um relacionamento bom agora, né? Essas coisas ruins que tem no meu relacionamento vai sair, porque Deus vai tirar. E pensei. E aí eu peguei aquela rosa com toda a minha fé. Levei a rosa na quinta-feira. A gente tinha que ficar com essa rosa uma semana, né, com a gente. E aí na quinta-feira eu fui entregar a rosa. Pastor, eu não sei explicar pro senhor, mas aquele sentimento ruim que estava dentro de mim, ela foi junto com a rosa. Porque eu deixei a rosa, né? Quer dizer, tudo que você ouvia na igreja, você praticava. Quando você praticava, você via os benefícios. Sim. Quando você se afastava, você via o que o diabo fazia. Porque é o que acontece. Quando você está na fé, quando você está na luz, as trevas se dissipam. Mas quando você sai da luz, as trevas elas vêm e tomam conta de você. Talvez você está assistindo a gente aí agora e você é uma pessoa que está afastado. Você começou a vir, enquanto você vinha, você via que funcionava, porque funciona. Eu faço esse desafio com você. Venha hoje, sexta-feira, para você ver. Você vai sair daqui bem, você vai sair daqui melhor. Ontem eu atendi um rapaz que ele falava para mim assim: ó, quando eu estou mal, eu vou para o meio do mato. Eu gosto de ficar no meio do mato. Ele começou a chorar, contou a situação dele todinha. Ele saiu feliz, saiu sorrindo. Quer dizer, é impossível você ter uma experiência com Deus como você teve e sair do mesmo jeito.
Mas o problema do ser humano é que o ser humano trata Deus como servo, não como o Senhor. Tem muita gente que só quer saber de Deus só para ser curado, para me dar um marido, me dar um filho, me dar um emprego. E Deus não quer te dar só isso, não. Ele quer te dar muito mais, ele quer te dar uma vida completa, uma vida leve, uma vida que glorifique a Ele. Se você quiser a nossa ajuda, tá aí o número do Depressão Tem Cura, você pode ligar, você pode mandar uma mensagem para a gente agora. Nós vamos atender você, a gente está ao vivo nessa madrugada e vamos te ajudar e vamos lutar por você. Daqui a pouco eu vou fazer a oração por você. Prepara um copo com água, deixa aí próximo da sua televisão, que essa oração vai te dar força para você vir hoje, sexta-feira, buscar a sua libertação. Gabriela, depois de todo esse sofrimento, de idas e vindas, como você está hoje? Hoje, graças a Deus, pastor, eu me firmei, né? Depois de tudo isso que eu precisei ver, tudo isso, porque Deus, ele operou milagres e foram 3 áreas da minha vida que eu era um fantoche, assim, na mão do diabo. E até onde eu vi que não dava mais, que eu me rendi mesmo e eu decidi me entregar totalmente. E hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente. Tudo isso que eu falei que eu sentia, eu não sinto mais. Não preciso tomar medicamento para dormir, muito pelo contrário, eu tenho paz. Paz, essa paz eu não troco por nada, nada na minha vida. Não teve recaída? Nada, Não. não, Está quanto não. tempo curada? São 2 anos e 7 meses. 2 2 anos anos e 7 sem meses. crise, sem crisezinha, sem Não, nada. nada, nada. Sem o vazio. Eu Hum. não preciso mais viajar, eu não preciso de muitas amizades, eu sou feliz sem nada disso, que antes eu precisava. E o que você tem para falar para quem está te vendo agora, que está passando por tudo que você passou? Crise de ansiedade, crise de pânico, internamento, a pessoa fica, sabe, vivendo um ciclo vicioso de tristeza. Olha nessa câmera aqui e fale o que essa pessoa precisa fazer para ter hoje essa paz, essa vida que você tem. Olha, para você que acha que não tem mais jeito, talvez o médico te falou que não tem mais jeito, talvez as pessoas ao seu redor falou que não tem mais jeito, mas eu tô aqui para te provar que tem jeito, porque assim como Deus ele fez na minha vida, ele também quer fazer na sua. Basta apenas você dar o primeiro passo, porque o resto é com ele. Você tem que se entregar, se lançar, porque o que Deus tem é muito maior. Esse vazio, essa dor, essa angústia, tudo isso ele quer arrancar, mas ele não consegue fazer isso sozinho. Então a gente precisa ser humilde e aceitar que a gente precisa dele. E abrir o coração e se entregar. Porque foi só quando eu decidi me entregar mesmo, 100%, sem reservas, que tudo mudou. E hoje eu sou uma nova Gabriela. E todos que acompanharam assim, minha trajetória, que viram tudo que eu passei, hoje me vê e fala como que Deus é grande na sua vida. Todo mundo que me vê fala isso pra mim. Que vê Deus na minha vida. Porque se não fosse Ele, eu não estaria aqui hoje contando. Eu nem sei se eu aguentaria, se eu suportaria tanta dor do tanto que eu sofria. Então, se você tá aí do outro lado e tá passando ou se identificou com alguma coisa que eu te falei, o meu conselho é esse: se entrega, porque só Deus é que pode te tirar essa angústia de você e te dar uma vida diferente, uma vida melhor. Pagou quanto aqui? Nada. Nada? Ninguém te Nada. cobrou nada de Nada. graça mesmo? É, porque tem gente que fica perguntando, quanto que é o tratamento? Tem que pagar nada. Totalmente de graça. O trabalho que os voluntários do Grupo Depressão Tem Cura, que nós chamamos de agente do bem, fazem é gratuito. Hoje você faz parte desse grupo, né? Sim, senhor. Mas é uma pessoa que antes era ansiosa, depressiva, hoje curada, pode falar para as pessoas que a depressão tem cura, que a Sim. vida pode deixar de ser cinza e ser a cores, né? Sim, senhor. Você frequenta a Universal aonde? Parque P. Parque P. Tem um endereço aí? Você sabe o endereço? É Rua Padre João da Cunha. Agora o número me Essa hora é difícil lembrar, mas tá aí, ó. 186, isso Rua mesmo. Padre João da Cunha, 186. Arrebentou. Gabriela, muito obrigado pela sua participação, Eu que pela sua agradeço, história. pastor. Eu sei que você teria muito mais coisa para contar, mas o sim. horário não permite, né? Tá acabando daqui a pouco o programa, mas deu para você entender o que a fé é capaz de fazer quando se coloca ela em ação. Por isso que hoje, sexta-feira, nós estaremos combatendo o teu problema. Se você quiser, você poderá receber a atenção dos agentes do bem, não só aqui no Templo de Salomão, mas em todos os templos da Universal.
nós estaremos atendendo, nós estaremos orientando, nós estaremos ali ouvindo. Não sei se tem as imagens do atendimento aí. A gente vai estar atendendo a todas as pessoas que quiserem. E tudo isso de forma gratuita. Você vai vir aqui, você vai ser atendido, você vai ser ajudado e você vai ser orientado a vencer esse mal que está na sua vida, tá bom? A gente vai a esse intervalo e eu já volto orando por você.